Oi, gente, eu sou Gisele Madureira, trabalho na área de comunicação da ICOT e hoje a gente vai falar sobre as facilidades de viajar pelo mundo morando aqui na Irlanda. E para falar sobre isso, a gente tem Laura Reis e Natália Lins. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo ótimo. Então, quem vai começar falando das viagens, aventuras pela Irlanda e pelo mundo? Começa você, Laurinha? Posso começar? Então, começa contando pra gente. Que ano que você veio pra Irlanda? 2014. Desde então, você tem viajado? A minha primeira viagem foi em 2015, que foi para Nice, no meu aniversário, em outubro. Foi a primeira viagem, então é legal falar, né? Porque eu escolhi Nice pelo dinheiro que eu tinha para pagar uma viagem. Então eu entrei no site da Ryanair, falei, tenho tanto. Achei a passagem, entrei no site do Booking, o hotel mais barato, do mais barato, era meu budget e eu fui. Foi bem legal a experiência. Só não podia ficar descalço dentro do quarto do hotel, mas não era muito, mas era organizadinho, eles atendiam muito bem, eles tinham café da manhã muito bom. França, café da manhã é muito bom, né? Croissant não tem melhor. Mas dali pra cá vai evoluindo, né? Como a sua vida na Irlanda, você vai construindo as coisas. Por isso que eu falo de novo, né, que eu falei na outra vez, que limpando o banheiro eu viajei em muitos lugares aqui. Então, Nice foi o primeiro, mas depois foram vindo outros. E você consegue fazer as viagens, sabe? Trabalhando de qualquer coisa na Irlanda. Você não precisa estar numa super empresa com super cargo, um super salário, sabe? Você consegue se organizar e ir de acordo com o que você gosta. E nessa viagem eu fiz uma promessa de todo o meu aniversário passar numa praia que eu nunca tivesse ido antes. Não importa o lugar. Então, todo ano eu tento ir para um lugar diferente no meu aniversário. É a viagem especial do ano. Esse ano é a praia número 50. Esse ano é Bali, que eu tô há 2 anos esperando devido à pandemia. Se Deus quiser, eu vou conseguir. E depois que eu fui para Tailândia em 2018, eu mudei para uma praia na Ásia. Porque eu me apaixonei pela Ásia. Foi a melhor viagem, assim, de longe que eu fiz, sabe? Também não gasta muito dinheiro, que as pessoas acham que viajar sempre envolve muito dinheiro. Não é assim, sabe? Depende muito do seu estilo de vida, do que você quer, qual que é o objetivo com essa viagem, sabe? Eu gosto de conhecer a cultura local, de comer uma comida local, sabe? Num restaurante pequenininho, no meio, sabe? Não, longe de ponto turístico, porque normalmente ponto turístico vende mais caro e ruim, infelizmente, mas é a verdade. Quando você vai para um lugar mais afastado, você come muito melhor e paga mais barato. Então, de novo, não precisa ter muito dinheiro para viajar, só precisa se planejar e alinhar com o que você quer, Colocar como sabe? prioridade também, né? A partir do momento que você coloca como prioridade, acaba facilitando toda a questão da sua viagem. As pessoas falam assim, qual que é o melhor lugar que você já foi? Eu vou completar 30 países esse ano, mas 30 países não pisando num dia e saindo no outro. 30 países ficando pelo menos 4, 5 dias e conhecendo um pouco da cultura local, sabe? Eu gosto de falar isso, porque eu tenho as pessoas que competem Guinness Book que vai 30 antes dos 30. que toma um café da manhã num lugar, o jantar no outro. Não é meu estilo, cada um faz o que quer. Assim como não é meu estilo de ficar em fila de ponto turístico também, sabe? Eu vou em alguns, escolho alguns, mas eu não é isso o negócio. Eu quero conhecer como as pessoas vivem, como as pessoas daquele lugar pensam, sabe? Quais são os ideais deles, o que eles comem, sabe? Parece aquele... O que eles comem, o que eles vivem, de onde eles vêm. Globo Repórter. Uma pergunta, você lembra mais ou menos quanto que você gastou na sua primeira viagem para Nice? Eu lembro que eu tinha 50 euros para pagar a passagem aérea dos dois, eu e meu marido, e 50 euros para pagar 2 noites de hotel. Então, foi isso que eu gastei de passagem aérea e hotel com café da manhã. A gente tem mais ou menos ideia de quanto que seria saindo do Brasil uma viagem assim? Muita Nossa, grana, né? é muita grana. Muita grana, porque quando a gente fala em relação à Europa, né, principalmente a diferença cambial, então tem que ter um investimento muito grande aí. E aí também tem a diferença da quantidade de dias, porque quando você faz uma viagem saindo da Irlanda para um país próximo da Irlanda, você está mais perto. E tem as promoções da Ryanair. Então, quando você sai do Brasil para ir para a Europa, você tem que fazer outras cidades também para poder compensar a passagem, a distância, né? Que você vai fazer o investimento de lá. Mas é bem diferente. Mas, inclusive, até comparando, você dentro do Brasil, viajando dentro do Brasil. Vamos comparar, estamos na Europa, então da Irlanda para a França, né? Mas
Vamos sair de Recife para o Rio de Janeiro. Vai Uhum. sair muito mais barato daqui para algum lugar da Europa do que de Recife para o Rio, ou de É. Recife para Manaus, entendeu? Sim. Sempre acaba que quando você vai colocando na ponta do lápis, dentro da Europa você consegue ter essa facilitação de viajar mais barato. Me lembro que uma vez eu fui pra Praga e aí postei uma foto, né? E aí meus amigos, nossa, indo viajar, não sei o que. Eu falei, gente, tá mais barato do que São Paulo, Santos. Pedágio. Só Se você pedágio. contar tudo. É É. É É por triste, aí. mas é verdade isso. Aí, É. às vezes eu conheço, às vezes não, conheci alguns gringos que conhecem mais o Brasil do que eu. E eu fico com vergonha porque é meu país, e apesar de todos os defeitos, eu gosto dele e acho que tem paisagens belíssimas que não tem em outros lugares. Uhum. Mas é muito caro, sabe? É muito caro para você viajar dentro do Brasil. Eu não faço ideia quanto que custa hoje uma ponte Rio-São Paulo. Mas na época que eu morava, em 2014, que eu trabalhava na empresa e eu comprava as passagens para as pessoas viajarem, chegava a pagar R$ 3.000 uma passagem. Não. É surreal, é 40 minutos de voo, gente. O avião levanta e desce. Não tem condição, sabe? Uhum. Tudo bem que a empresa está pagando. Mesmo assim, é um custo para a empresa, que poderia ser bem menor. Sim. E principalmente quando a gente fala do meio do Brasil, né? Quando fala ali daquela área do turismo ecológico, Chapada Diamantina, alguns lugares do Brasil, realmente fica bem caro. Acaba chegando você fazer realmente uma viagem para a Europa, Aham. de você escolher fazer uma viagem para o Brasil. Sim. E qual que foi sua primeira viagem, Nath? Aqui, você chegou em Então, qual ano aqui na eu Irlanda? cheguei final de 2016. Uhum. E a minha primeira viagem foi com os amigos. A gente na verdade, uma amiga nossa ficou solteira, terminou um relacionamento. E aí vamos pra farra. Naquela época eu não tinha muito dinheiro, estava começando, tinha acabado de chegar. E ela fez, não, você vai, você vai, você vai. Eu fiz, não, minha gente, mas eu tô começando a história agora, não tenho. Eu fiz, não, eu ajudo. Eu pago sua passagem, eu pago sua hospedagem e depois eu te dou algumas casas, que naquela época eu trabalhava fazendo algumas limpezas, então eu te dou algumas casas e você depois conseguir, você me repassa o valor e tá tudo certo. Uhum. Barcelona. 5 Eita. meninas. Meu Deus. Imagine Barcelona. Era Em um verão? momento que ela estava. Era verão, não era verão, Mas era tava quente. tava um clima agradável, né? Ah. Então, a gente foi para Barcelona, foi rápido, acho que foi mais ou menos uma faixa de 3 a 4 dias, mas foi muito, muito divertido. E eu acredito que a gente titulou essa viagem como mais ou menos aquele filme, Se Beber Não Case, porque uma voltou sem dente, Eita! Meu Deus! Que é até outra voltou. um assunto para um outro podcast. Dentista na Irlanda. A outra voltou com o dedo quebrado, Meu a outra Deus! perdeu o Vocês celular. fizeram o quê, gente? Não, isso foi na Outra noite. com uma tatuagem no rosto. Não, isso, para eu falar realmente, não é que eu sou muito comportada, não, né? Que eu não sou. Mas eu fui a única que voltou ilesa, tipo todos os assim, membros. com todos os membros. Esperando primeiro pegar as casas para limpar, para depois fazer essa viagem e voltar sem o dente. Tipo isso, né? Mas foi muito engraçado. Eu sei que uma perdeu o celular. Isso foi na noite que eu não saí, que elas saíram, foram fazer um pub crawl, que é aquele passeio que você faz de bar em bar, que a gente chama no Brasil, aqui é de pub, né? Uhum. Então, elas foram fazer um pub crawl e eu fiz, não, vou ficar na pousada. E fiquei no hostel e elas foram fazer. Quando voltou, tava isso, uma sem dente, outra com o dedo quebrado, outra perdeu o celular nessa faixa. E você tem ideia de mais ou menos quanto foi para essa viagem para você, o hostel? Eu acredito que no total foi uma faixa, inclusive com alimentação, acho que foi uma faixa de 180 naquela época. Porque com passagem, toda alimentação e Bebidas? hospedagem, Mais bebidas, com dente ou sem dente. Mas eu acho que foi mais ou menos nessa faixa 180. Uhum. E aí depois, acho que uns 3 meses eu já tinha, com 2 meses eu já tinha pago a viagem. Uhum. A Espanha é maravilhosa. Você come e bebe muito bem e paga muito barato. É. Você bebe um copo de cerveja, paga 2 euros. Aqui uma pint é quase 10 euros. Eu muito acho que, diferente, assim, né? por ser minha primeira viagem, eu conheci o Rio de Janeiro da Europa, né? Uhum. Que é É Barcelona. Barcelona. Eu acho, eu tô toda me arrepiando aqui, porque eu gosto muito do Rio de Janeiro, mesmo sendo recifense, mas eu acho que o Rio tem uma
uma uma beleza. atmosfera que não tem em nenhum outro lugar do É. Brasil. E Barcelona tem isso. Uhum. Aham. Sabe? Você vive isso na rua, você vive isso nas baladas, você vive isso em todos os bairros ao redor, os Uhum. guetos da Espanha, vamos dizer assim, mas dentro de Barcelona. O mercado de Barcelona é incrível, incrível. Você pode comprar os sucos, como ela estava comparando aqui em relação à questão das bebidas, você pode comprar suco feito ali na hora, de coco, né? Que a gente não tem natural, da fruta, por €1. Uhum. E engraçado é que quando você chega lá no mercado, tem um painel de frutas em degradê. A quantidade de Nossa. frutas que você tem acesso quando você vai para a Espanha e que eu sinto muita falta aqui Sim, na eu também Irlanda. sinto. Uhum. Mas é bem legal. Foi uma viagem, eu acho que foi para ser minha primeira viagem, Abertura de ir para portas. Barcelona, acho que foi a abertura realmente. E antes de vocês virem para cá, vocês já tinham saído do Brasil? Ou vocês viajavam mais pelo Brasil ou não viajavam? Como que era antes da Irlanda? Eu já tinha saído. A primeira viagem que eu fiz fora do Brasil foi pro Chile. Ixi, gente, foi 2009, 1900 e... 2008, não sei, algo assim. Aham. Que eu não sei se vocês conhecem Santiago do Chile, mas você sente que você tá na Europa. A arquitetura é bem parecida, a culinária é bem parecida. E depois eu vim para a Europa a primeira vez em 2011. Porque eu trabalhava numa empresa italiana. Então eu vim conhecer a fábrica na Itália e falei para minha chefe na época: já que eu vou para a Europa, já que vocês Já estão vou. me dando a passagem, que é a parte mais cara, E a eu vou empresa que deu a passagem, então. a empresa que deu a Então, meio que passagem. você veio por causa da empresa, né? Sim, Na eu vim por verdade. causa da empresa, mas eu Agregou, aproveitei né? e fiz É, uma já tava série, aqui. entendeu? Eu passei um pouco pela Itália, fui para Paris pela primeira vez. Aham. Trouxe a minha mãe comigo, porque a gente tava num grupo de 4 pessoas, cada um trouxe um acompanhante, sabe? E eu Sim. trouxe a minha mãe na época. Engraçado. E foi a primeira vez que eu saí. E engraçado porque a primeira vez que foi em Milão que eu desci, né? E eu Aham. falei, eu quero morar aqui nesse lugar. Nesse lugar, não em Milão exatamente, sabe? Eu acho que na Europa mesmo, sabe? Eu Uhum. sentia aquele negócio, eu preciso morar nesse lugar, eu quero morar nesse lugar. Na verdade, já tenho um negócio de morar na Europa desde criança, por causa do meu pai, que ele morou no norte da França quando tinha 4 anos. E o meu pai passou a vida toda querendo voltar na Europa só pra passear ou pra morar mesmo, sabe? Aham. Então ele passou o sonho dele pra mim, eu sempre quis vir. E aí, ainda hoje, com quase 8 anos de Irlanda, eu ando pelas ruas e falo, graças a Deus, meu Deus, eu consegui realizar meu sonho, que é viver aqui. Sim. É fácil? Não, não é fácil. Tem dificuldade? Tem. Claro que tem, qualquer lugar vai ter. É aquela frase, né? Você tem que escolher qual dificuldade você quer passar, sabe? Mas é muito gratificante você poder realizar um sonho de tanto tempo, de morar num lugar que pra mim me traz paz. Desde a primeira semana que eu tô em Dublin, me traz paz, sabe? Aham. É muito legal. E você, Nath, já tinha? Eu já tinha ido, eu fui para Buenos Aires por Uhum. 2 vezes. A primeira vez eu fui para comemorar o aniversário da minha mãe de 50 anos. Uhum. E engraçado, né? É, Inclusive elas se conhecem, minha mãe e a mãe da Laura, a gente É. viajou juntas, sem querer. né? Sem Olha! É saber. verdade. Compramos Sem o saber. voo para Lisboa sem Mas saber daqui que da era o mesmo. Irlanda, né? Sim. A Ah, gente tá. comprou o voo com as, No mesmo dia. a gente comprou o Nossa. voo Com as mesmas mães. não, com as duas mães, o mesmo voo, no mesmo dia, mesmo horário. E voltando na Sem mesma, combinar. sem saber. Que doideira. Aí descobri um dia antes. Um dia antes. Quem E aí dividiu foi o trânsito. surpresa. A gente dividiu o trânsito, foi surpresa para as nossas mães. E foi bem divertido. Então, eu levei ela para Buenos Aires, tem uma amiga que mora lá, e acabou que depois que eu voltei com a minha mãe, 6 meses depois eu estava voltando para Buenos Aires, porque alguns argentinos bem interessantes, né? Me convidaram a voltar. Convidaram, né, para assistir o jogo do Boca, tô brincando. E aí voltei para casa dessa minha amiga e fiquei mais ou menos uma semana lá em Buenos Aires, que tem a arquitetura e mais ou menos um perfil da Europa, Uhum. né? Como Laura estava falando, aquela parte ali do América do Sul tem isso. E acabei gostando, né, de Buenos Aires. E eu acho que só foram essas duas. E depois eu já vim direto Veio pra cá. para Dublin. Eu nunca tinha saído do Brasil. A minha primeira viagem internacional foi quando eu vim pra cá. E eu acredito que a maioria dos brasileiros também tem essa dificuldade, né? De conseguir fazer uma viagem, principalmente para a Europa, Internacional, principalmente para a Ásia.
Você É, estava falando que é. você foi para Pra para Tailândia. Tailândia. Eu imagino que para essas regiões da Ásia é ainda mais difícil. É. Sim. Então, a gente estava até conversando aqui antes que tem essa facilidade de viajar pela Europa, mas também de ir para a Ásia, né? É. Mas é bom você falar isso, Gi, porque quando eu fui pro Chile, eu ganhei da empresa também. Eu ganhei Uhum. como um presente. E aí eu fui 4 dias. Era meu namorado, hoje é meu marido, entendeu? A gente ficou 4 dias lá. Grande Francisco. No Dia dos Namorados, ganhou uma viagem. Então, assim, as 2 vezes que eu saí antes de fazer o intercâmbio, alguém me ajudou financeiramente, sabe? Não é uma coisa fácil É. de você. Do Chile foi totalmente pago mesmo, tudo foi pago. Da Europa, ela pagou só a passagem mesmo e hospedagem na cidade da empresa, né? Depois foi por minha conta, hotel, alimentação e tal. Mas você tá em grupo, a gente se vira, né? A gente faz o negócio ficar um custo mais baixo, vamos dizer assim. Sim. Mesmo assim, não é tão baixo pagando em real, né? Uhum. Mas é isso mesmo, não é fácil para o brasileiro sair do Brasil para fazer uma viagem de férias para a Europa. Eu acho que hoje em dia me parece um pouco mais fácil. Tem mais Você Viável, facilidade né? em você questão vê de mais forma de É, pagamento. acessível, é. mais acessível. Você consegue, se você vê que pessoas conseguem fazer, sabe? É. Uma vez por ano, não tem problema, mas conseguem Sim. sair e vir passear em algum lugar, sabe? Porque é o que eu tinha na minha cabeça, que era, por exemplo, ou você decide comprar uma casa, ou um carro, ou viajar, É. né? A É minha. porque aí, desculpa, Laura. Não. É porque eu acho que vai na questão do bens e ter experiência, É, né? é, Qual é a sua prioridade? Você quer ter experiência ou você quer ter bens, é. É. né? E aí quando entra nessa questão de ter a casa, é um investimento muito grande que você precisa ter. Sim. Para você ter um apartamento, para você ter E uma casa. Mas aqui a gente não precisa fazer essa Uhum. decisão tão fortemente. Ou eu compro uma casa, ou eu nunca mais viajo. Ou, tipo, viajo uma vez na vida e pronto. Hoje, se você for comprar uma casa na Irlanda, você vai ficar um tempo sem viajar, alguns meses. Ou vai para uma viagem que é mais uma Não Espanha. tem que deixar de Viaja fazer, né? Mas é Sim, alguns meses que você vai comprar um imóvel na Europa, é diferente, é. né? É, a Você estava nossa, falando da Ásia, desculpa. não, eu até esqueci o que eu ia falar, mas acho que a nossa geração quebrou esse negócio bens versus experiência, né? Eu acho que Uhum. bem a nossa, tipo, para nós é muito mais importante, a gente se sente muito mais feliz tendo uma experiência de conhecer uma cultura nova, de viajar para um lugar diferente, de comer uma comida diferente. Eu adoro experimentar comida. Do que ter um imóvel, ter um carro novo, Lógico, se quando você tem condição, você vai querer ter as duas coisas, Sim. evidentemente, entendeu? Uhum. Mas eu não vejo mais os meus amigos que estão a mesma faixa etária, às vezes um pouco mais novo, às vezes um pouco mais velho, mas na média, né, dos 30 anos, eu tô bem acima, mas a gente fala média, né, Nath? Dos É 30, média. média dos 30, e eu não vejo ninguém almejando ter 16 apartamentos, ter a casa Exatamente. dos sonhos de 5 milhões, ter Aham. sabe, assim, a galera quer, nossa, eu quero ir para Maldivas, eu quero ir para Tailândia, eu quero esquiar na Suíça, Uhum. sabe? Eu quero levar minha mãe para algum lugar. Eu quero mostrar Aham. pro meu pai como é que é, Que dá sim tal para ele viajar, lugar. para sair do Brasil e conhecer Paris ou conhecer qualquer outro lugar, né? E as pessoas mais velhas não entendem isso, né? Eles Uhum. não entendem É. isso, é uma dificuldade. Tipo assim, como que essa criatura, esse ser humano, viajou 50 países e não tem uma casa, gente? Por que não, entendeu? Assim, no meu pensamento, acho que se você tem condição e você quer comprar, tem que comprar sim, o dinheiro é seu. Exatamente. Mas acho que uma coisa não anula a outra, sabe? Porque a casa, você vai ter. Eu penso em comprar a casa ainda hoje, porque o aluguel é muito caro. É Aham. uma necessidade. Se o aluguel não fosse tão caro, eu não vejo por quê. Pra ser bem honesta, entendeu? Sim. Agora, se eu tiver que deixar de viajar pra sempre, pra ter uma casa, me desculpa, eu vou pagar aluguel pra sempre. Eu não vou deixar de viajar, entendeu? Uhum. Não, é a alegria da gente, né? De saber que você vai ter uma viagem, de comprar uma passagem, de começar a preparar uma mala, ver A o clima. expectativa, né? Nossa, já muda o seu É. humor, a sua Isso é vida. verdade. A gente começou a falar lá da Ásia, da Uhum, facilidade, né? Que quando você mora aqui na Irlanda, você tem essa facilidade de, além de viajar pela Europa, também na Ásia. uhum. Você foi para Tailândia e em breve você vai para a Indonésia, né? Eu fui pra Tailândia em 2018, eu fui pra Maldivas em 2019
Eu iria pra Indonésia em 2020, veio a pandemia, eu vou esse ano em outubro, já tá tudo Você já certo. foi? Já. Só Não, falta Deus para permitir. essa parte Então leva a não. gente. Não, as pessoas, é engraçado porque as pessoas me perguntam assim: ah, seu Maldivas foi a melhor viagem? Não. É. A Maldivas é maravilhosa, gente. Vão. É, não é filtro, a água é daquela cor. Não é pintada, não jogaram uma tinta ali, a pessoa, ah, jogou. Não, gente, para, não inventa. A natureza é perfeita mesmo. É bonito daquele jeito. Mas a energia da Tailândia, os tailandeses são maravilhosos. A Tailândia é conhecida como o país do sorriso, né? Então tá todo mundo o tempo todo sorrindo. Do café da manhã ao jantar. Você tá no restaurante, eles estão ali trabalhando. Você vê que é um esforço, você vê que eles trabalham muito. O asiático trabalha muito, Uhum. mas estão sempre sorrindo, sempre solícitos, sempre educados, sempre tentando te ajudar. Felizes, né, Lorinha? Sabe, eles são gratos pela vida que eles têm. Uhum. Sim. Sabe? E não é fácil, mas isso não quer dizer, sabe? Eles não têm. Não sei, acho que eles são puros. Eu Uhum. vejo eles como um ser humano puro mesmo, sabe? De coração, tipo criança, mas já adulto, porque eu não vejo uma malícia. E tem uma outra coisa. Eu fiquei 8 dias na Tailândia, eu não vi um policial na rua. Eu me senti muito segura, muito segura. Eles respeitam muito a lei. Lei pra eles é uma coisa muito séria, sabe? Uhum. Não tem jeitinho, não tem conversa, não tem amigo do prefeito, primo delegado. Deve ter corrupção? Gente, pelo amor de Deus, tem no mundo inteiro, entendeu? Mas eu falo em relação da população respeitar a lei do país. Isso é muito claro para quando você vai lá, sabe? E eu me senti muito segura. Eu tinha um receio de conversa das pessoas e eu me senti muito segura. Vão para Tailândia, por favor. Vão. As coisas lá são baratas? Muito barato. Muito O barato. que pesa mais é a É a passagem, né? passagem A passagem, porque é aérea. distante, né? Aqui de Irlanda você já tá É. metade do caminho. Na É. época que eu fui, eu acho que foi 500 euros ide e de volta cada um. Nossa. Era mais ou menos comparado a uma passagem pro Brasil na Uhum. época, né? Uhum. Acho que deve estar acho que não deve estar muito mais baixo assim, mas sei lá, uns 700, 800. É a parte mais cara. Você tem uma outra coisa, você vai ficar em hotéis muito bons, pagando muito barato. E eu fiquei num hotel em Phi Phi, na ilha, né? Com praia privativa, com piscina no quarto. Nossa. E eu paguei a diária de um Ibis em Paris, com o café da manhã incluso. Então você vai ter a oportunidade de ficar em hotéis melhores, pagando bem menos na Ásia. É um outro amor que eu tenho pela Ásia, sabe? Aham. Porque, na minha concepção, duas coisas são muito importantes numa viagem. Um lugar onde você vai ficar, não precisa ser um hotel 5 estrelas, mas tem que ter uma cama confortável e um chuveiro quente. É na minha cabeça, sabe? E um vaso, uma privada que funcione, né? Isso é óbvio, né? Não, isso daí, Se tiver um ó. café da manhã, também eu gosto, sabe? E a companhia. Ah. Isso faz todo A a diferença. diferença da viagem, sabe? Porque quando eu vim a primeira vez pra Europa, a gente veio num grupo de 7 pessoas, não foi 8, na verdade. Foi muito legal, foi. Mas um queria acordar às 7, outro queria acordar às 10, um queria a Torre Eiffel, outro queria o do Louvre. Então, tiveram algumas situações. Não briga, nada, entendeu? Mas você fica assim, pra onde eu vou? Onde que é o Todo mundo melhor, manteve os sabe? dentes, né? E quando você viaja com menos pessoas, ou pessoas que estão na mesma vibe que você, eu acho que a viagem se torna mais interessante, Uhum. sabe? Acho que acaba Então, aproveitando mais, né? porque eu Porque já quando viajei você fica realmente em grupo, é quando você vai. Grupinho de acordo não, com o vai. grupo. É, Mas eu fiz outras com outros grupos menores, que foi bem legal, porque tava na mesma vibe, sabe? sim. De relaxar. Gente, viagem é pra você relaxar, relaxa seu coração, É. aproveita o lugar, sabe? Você não precisa colocar horário pra acordar, horário pra comer, horário pra subir na torre, horário pra ir no Vaticano. Não, isso é chato. Eu acho chato. Eu Aham, não também, viajo com eu as não gosto, não. pessoas. Vocês gostam? Feliz por vocês. Aproveitem. Aproveitem. Pra correr tirar uma foto e colocar no Instagram, né? É. Mas eu não. Viagem é pra relaxar o coração, pra aproveitar, sabe? Um dia eu vou Uhum. acordar às 7, outro dia eu vou acordar às 10. Tá tudo bem, Sim. sabe? Só não E- perder no café da manhã, não. É. Normalmente. Isso é 5 importante. minutos antes das 10, que quando fecha o café, a gente. É agora. Normalmente Ou vai meia bem hora, cedo né? no começo, depois volta, e depois volta no É final. por aí. Meu amigo Mário Bortoleto me deu essa dica pra Ah, eu fazer, eu vou usar. Eu na Espanha eu fiz dessa forma. Vai a hora que abre, depois. Eu não sabia dessa dica. Eu vou usar. É a melhor gente. coisa que tem. Vou bem Pega tudo cedinho, depois eu fresquinho, volto. não tem fila. Já é um café da manhã com um pequeno almoço. Tá, e É aí por a aí. gente tava falando aqui antes que viagem não é só você ir lá pra Ásia ou ir lá longe.
é também onde você tá, né? E aí Uhum. temos a experiente A especialista Natália, que é quase uma irlandesa. viajante. É, Viajante. Nath, fala o que você estava falando pra gente de que 26 counties. Counties, Você já conhece isso. 23. É, exatamente. Nem os irlandeses devem conhecer Não. tanto county igual Mas nem eu você. conheço tudo isso. Não, eu também não. Só adicionando em relação à questão da Europa, né? Eu acho que eu adicionei também a Escandinávia, que é uma área bem legal de se conhecer, Aham. onde está ali, né? Noruega, Finlândia, Dinamarca. Noruega. Dinamarca e Suíça, Suécia, perdão. É bem legal. Mas voltando à Irlanda, eu acredito que eu gosto bastante de realmente aproveitar o que é que o país onde eu vivo oferece Sim, e que é muita conhecer coisa, né? bem, Uhum. exatamente. A gente está morando numa ilha, né? Então, todo lugar que você olha, se você for nas extremidades, você vai ter o mar, mas aí a gente vai ter, inclusive, mares diferentes, né? Que a gente tem o Atlântico e aí tem o mar da Irlanda, que é a parte de dentro, para a Europa. Na Irlanda, que é a República da Irlanda, nós temos 26 counties, e hoje eu fazendo nossa listinha aqui, eu descobri que eu visitei já 23 counties, Nossa. é. Eu sempre, De quando eu norte a sul. tinha final de semana, eu já pensava, vou pegar um trem, vou ir para tal local, poderia ser com amigo ou sozinha, mas eu gosto de fazer exatamente o que Laura estava falando. Eu acho que a viagem é a experiência. Você ir, viver o que é que aquela cultura pode te passar, tá? A alimentação, as pessoas na rua, não aqueles lugares realmente ir lá, tirar uma fotinha, postar. Acho que não, talvez, na minha concepção, viagem não é esse o objetivo. É Uhum. você viver o que você, para onde você vai, né? Tem vários lugares pequenos, muito pequenos dentro da Irlanda que você olha assim, nossa, aqui é uma casa de boneca, você brilha assim, fez, aqui é o paraíso, Aham. sabe? E quando você consegue ir para pequenos lugares e conhecer irlandês daquele lugar, engraçado é que quando você chega, ele já sabe que você não é dali. Aham. É. Então, todos do pub que você entrou só para você comprar uma água, Todo mundo olha Já olha. todos para você. Então, eu sempre gosto de fazer já para descontrair. Pra E eles, conhecer, dizer oi pra cidade A inteira. garota do PS I Love You. mais ou menos isso. Hi! E todos. Hi! Aí todo mundo volta para tomar sua cerveja, pastinha o seu jogo, algo assim. Aham. Mas é bem divertido. E como eles recebem você, entendeu? Eles são muito educados. Eu acho que quem está assistindo esse vídeo sabe que os irlandeses são muito friendly, eles são muito amigos, né? Por isso que eu acho que casa muito com o brasileiro, né? Que a gente gosta muito de festa, eles gostam também. Então, você vai 10 horas da manhã, o irlandês está tomando cerveja lá no pub, que você está indo para tomar um café, Aham. né? Então, ele já recebe você de uma forma diferente. Então, Sim. eu acho que vale muito a pena. Confesso que tem alguns lugares na Irlanda que fica difícil o acesso, tem que ir realmente de carro, né? Não tem transporte público para você chegar, mas aonde você pesquisar com antecedência, você não precisa pagar tão caro para você viajar aqui dentro. Porque Sim. isso é uma coisa importante para falar, porque Sim. tem alguns destinos e épocas da Irlanda que fica muito caro. Então, talvez, dependendo da região, é até melhor você viajar para fora e depois dar uma oportunidade para conhecer aquela região aqui, Aham. sabe? Sim. Você acha, de acordo com a sua experiência, você acha que tem um melhor momento para viajar pela Irlanda e deixar um outro momento para viajar para fora? Por exemplo, é melhor viajar enquanto é verão aqui? Porque, igual a gente está falando, tem muita coisa, mas tem, às vezes é muito caro, principalmente em relação à hospedagem, né? Exatamente. Você vê, tipo, talvez verão é melhor viajar pela Irlanda, inverno vai para outro canto. Se você se programar com antecedência, vamos 3 meses, 2 meses e meio, você Uhum. consegue fazer uma viagem legal aqui na Irlanda. Não Aham. vai pagar aquele mesmo valor de hotel,
se você for viajar no inverno, por exemplo. Sim. Mas eu até falo que existe beleza no inverno, né? Aham. Como, por exemplo, Amsterdã é uma cidade que você vai no verão, é completamente diferente de quando você vai no inverno. Sim, É outra visão que você tem. sim. Mas dá para você fazer viagens no verão dentro da Irlanda. Se programa com antecedência, chama um amigo, o seu parceiro, enfim, e vai conhecer, porque tem muita coisa legal para você fazer aqui. Eu tenho umas listas, a gente até estava conversando em relação a fazer um blog de viagens, e eu tenho muita vontade de fazer realmente um Instagram voltado para essa parte da qual é a experiência acima do aprender o inglês que você Sim. tem dentro do país, sabe? Uhum. Que eu acho que é isso que faz que o aprender o inglês é simplesmente uma Parte do processo. parte do É. processo, mas o viver aqui é que faz a diferença. Você comentou sobre como é diferente em cada época do ano. Eu falei com a Laura que em novembro do ano passado eu peguei alguns dias de férias e fui para Connemara. E era final de outono, se eu não me engano. Uhum. Outono para mim é a melhor época, É que é mais lindo. bonita É. e que começa aquela transição de verde para o marrom. Isso, E é tipo, tudo que a gente via parecia uma foto, isso. todos os É. lugares. E Connemara, É. principalmente, É que não tem nada, lindo. né? É lindo. Só tem as praias e aquele campo que também não cresce muita coisa. Então, pelo menos Connemara, eu acho que a melhor época para viajar talvez seria no outono. Que é o oeste, né? West? Isso. É. Acho. Oeste, oeste da Irlanda. E aí, você me deixou curiosa, porque você já foi em algum lugar que tem gente, ou as pequenas cidadezinhas que eles só falam irlandês? Sim. Eu fui E como numa você se ilha. A gente- Qual é? Fazem Também isso falo um como? pouco Como eles de fazem? irlandês. Eles comem. Um pouco de irlandês. É... Gra. Gra? É amor. Ai, É isso que eu sei. Sloncha. Islândia, Islândia. tudo que você precisava era Islândia. A gente, no verão passado, né, a gente foi para Galway. De Galway a gente pegou um barco que levou para uma ilha. São 3 ilhas, são as Ireland, não, Aran Island. Uhum. Nessas ilhas, quem mora na ilha só fala o Irish, o gaélico. E toda a comunicação da ilha é em gaélico. Uhum. Só que para onde você para, porque você vai num barco e de lá você pega, se você quiser, ou você pega uma bicicleta, ou você pega um guia, que aí a gente pegou um guia e ele sai levando as turmas que vêm dos barcos. Uhum. E ele fala inglês, então, e nos lugares que ele vai parando, você tem um acesso ao inglês, entendeu? Mas o interessante dessa ilha foi que ele parou num local onde, de lá você faz uma belíssima caminhada para você ir para porque aqui na Irlanda tem muito templos, né? Que, Aham. que eles falam que você, quando passava por esse templo, você ia para uma outra dimensão. Ah. Isso você acessa muito aqui. Eu já fui para vários templos sem Várias saber que eu estava dimensões. chegando, sem saber que eu estava chegando lá. E é Ah. muito interessante, porque você vê aquela pedra enorme, uma em cima da outra, e fazendo o templo. Como que uma pessoa conseguiu botar essa pedra? É como se fosse realmente as histórias das pirâmides do Egito. Aham. Nós temos aqui na Irlanda, em vários lugares. Então, lá nessa ilha tem um templo também, que ele é redondo. Quando você vê na foto, você está dentro do templo. Uhum. E se você não tomar cuidado, não tem nenhuma informação. Tem um penhasco, estilo como a gente tem lá nos Cliffs of Moher. Tipo, penhascão. E eu vendo as pessoas andando. E uma nuvem, né? Você não vê o que é que tem depois. Eu fiz, gente, tem um Nossa, penhasco aqui e que não tem informação. No Ah. templo, deve ser. Ali deve ser a passagem. Pra outra Passagem dimensão. pra outra dimensão, literalmente. E num lugar que você podia falar em inglês, comprar um café ou ir no banheiro, alguma coisa assim, tinha uma imagem lá com um texto em português. E aí eu li aquele texto, e quando eu terminei o texto, eu descobri que era uma pessoa de Pernambuco. Ah, mentira. Foi uma pessoa de Pernambuco, eu esqueci exatamente quem é, mas daqui a pouco eu vou lembrar. E tava lá a mensagem. Aí naquele momento eu pensei, eu era para ter vindo para Galway, eu era para fazer esse passeio e eu era para ler essa mensagem, Caramba. sabe? Dom Helder Câmara.
Ah, Então, assim, ele é de Fortaleza, mas toda a história dele foi em Pernambuco, em que Recife, massa. Ah, e tava ali a mensagem falando sobre a humanidade, a gente cuidar um do outro, sabe? A comunidade, toda uma história. E eu li a mensagem, e depois conversei com uma amiga minha, mas não li que era Dom Helder, né? Eu conversei com uma amiga minha que estava na viagem, e ela disse: Ah, nossa, que legal. Eu fiz, mas vamos analisar o que, que ele está dizendo. A gente começou a analisar, ela fez, amiga, você viu que é Dom Helder? Aí eu tô toda arrepiada. para tudo. Aí eu disse, não. Ela fez, olha lá, é Dom Helder. Aí eu disse, eu não acredito. E aí eu comecei a chorar. E só uma viagem É, pode lhe dar isso. é, E nem precisou sair da Irlanda, ó. Não. é. Sabe, eu acho Uhum. que aquele momento ali foi uma coisa, aquela mensagem foi para mim, foi Uhum. alguma coisa, eu precisava estar lá naquele momento, precisava parar e Caramba. receber essa mensagem, sabe? Foi mágico, né? Aham. Que é isso que a viagem lhe É, proporciona, Proporciona, é exato. magia. É. E agora você precisa se permitir a isso, né? É, você Que é, tem que essa estar magia atenta a todos os aconteça, é, sinais, né? Não é que a só ir lá e magia tirar uma foto aconteça. num lugar que tá todo mundo é. tirando foto. É Quantos os likes vai pequenos dar essa detalhes. foto? É, É. eu acho que essa questão do templo aí, junto com a Nossa, que imagem, massa. tudo, me cativou, que inclusive é uma das praias mais bonitas que tem no país, fica nessa ilha. Fica em uma das ilhas, né? Que são 3 ilhas. Aham. Você passa no barco, e esse barco, inclusive, ele vai por debaixo dos Cliffs of Moher. Então você vê os cliffs por debaixo. Você Uau. vê, é muito bonito, toda a fauna, flora, de uma posição diferente, né? De um ângulo Aham. diferente. Que Que normalmente você legal. vê por cima. Que E, ma- e bem barato, eu não paguei caro para fazer esse barco, acho que foi 40 euros. Mas a Aham. experiência, incrível, Que massa. incrível. E aí entra no negócio do. Tá na Irlanda, tem uma minoria, né? Mas a gente vai para um lugar que só falam gaélico. Quando a gente vai para os outros países, é, as pessoas também falam a língua delas, né? Só que fala, Tem lugar que não fala inglês. tem É. lugar que não fala inglês. Polônia é um deles. Você consegue se virar na Polônia? Ah, Tem inglês? consigo. É gesto, eu mostro, Ah, coloco no tradutor, põe a língua da pessoa pra escutar. Uhum. Consegue, sabe? Não é que na Polônia não fala inglês, pelo amor de Deus, tá, gente? Alguns lugares, algumas pessoas não falam. E não é só na Na Polônia. França também é Itália. assim, né? Na uhum. França. Mas a França é diferente, né? A Ah, mas França, os aí, franceses menina, aprendem inglês desde criança na escola, mas eles não querem falar. É. Porque aí tem entra numa. a briga deles, França Outro podcast. É, aí uma. tanto que é diferente, porque eu já fui a Paris umas 5 vezes, acho, que é a minha cidade favorita. Por Hum. causa do meu pai, evidentemente. Eh, E a última vez que eu fui no verão com meu marido. É outra experiência. Eu só tinha ido em outono e inverno, outono e inverno. Paris no verão, ela é linda, mas não vai em julho, tá, gente? Porque vocês vão É. queimar. Em julho não É. dá. Tipo, meio de agosto, setembro ainda é verão e vai conseguir ir. E na época que eu fui, eu tava fazendo algumas aulas de francês com uma ex-aluna nossa que fala francês. E eu tentava falar com as pessoas no hotel, no Ah, café, no restaurante. Eles abrem um sorriso, Uhum. eles é. ficam. Porque eles são orgulhosos de ser franceses, eles têm orgulho da França, Aham. sabe? É uma coisa que não é todo país que tem. E eles têm muito isso, o francês. Então, só de eu tentar falar, eles já me corrigiam, ou já me explicavam como tinha que falar, e depois falava inglês sorrindo. É. Uhum. Já muda o negócio, sabe? Porque eles são nacionalistas, né? É o amor deles pela França. Mas tem muito lugar que não fala. Itália também. Eu já Não fui. fala. Não, eu já fui num restaurante pequenininho que eu queria ir de italiano mesmo. Porque tem muito restaurante não italiano fazendo comida Uhum. italiana, tá? Na Itália, é bom falar isso. É, e o dono do restaurante não falava inglês. Ele Só teve que italiano. pedir uma pessoa para vir lá da cozinha para me explicar o cardápio, porque assim, eu entendo bastante por eu trabalhar na empresa, mas eu Aham. não sou fluente, eu não falo italiano, Sim. entendeu? Eu entendo, consigo me comunicar o básico, vamos dizer assim, sabe? Mas quando você pega um cardápio com várias coisas, você não entende tudo. Ele teve que, Além ch- da é, pasta. ele teve que chamar uma pessoa para traduzir o cardápio pra gente. Foi engraçado, mas a comida é muito boa, sempre, né? Eu posso dar duas dicas? Vocês Hum, me corrijam se eu tiver errado ou se falta alguma coisa. É que quando a gente for para um país que não tem o inglês como língua predominante, a gente sempre, antes de chegar na pessoa já falando, hi, pergunta se a pessoa fala inglês.
que isso eu percebi na França, eu perguntava antes, você fala inglês? E aí eles falavam, ah, um pouquinho. Mas quando eu cheguei falando inglês direto, aí já Fecha a ignora. cara, É, né? exato. Então, talvez É. chegar no país e perguntar se a pessoa fala inglês. Acho que é interessante porque entra É. em questão da educação, Exato, né? Porque exato. você Não está em outro país. achando que todo É. mundo ali fala inglês É. também. E também aprender pelo menos obrigado, É. bom dia. No mínimo, Oi, tudo obrigado. bem? Eu sempre tento Uhum. aprender É. alguma coisinha, Duolingo, sabe? né? Duolingo, Duolingo Duolingo. mesmo. Aham. Os cumprimentos, pelo menos, É. sabe? Porque você vê que a pessoa E já fica até fica mais divertido, né, feliz. Laurinha? Porque o Quando nosso você sotaque solta o falando, sotaque. a pessoa... Imagina eu falando tailandês com sotaque Ai, é nordestino. muito bonitinho. É. Eles são muito bonitinhos. É. Ai, E o gente, eu tenho um esforço que amor pela você faz, Tailândia. eles Aham. reconhecem que, É. olha, pode não sair nada do Hum. que é a real palavra, mas só de ver o esforço, eu acho que ele já. Mas tem um outro negócio também. Às vezes você vai nos lugares pequenos, em outros países, que eles não recebem muito turista. Não é uma cidade Sim. muito turística. Então Aham. eles ficam felizes em praticar o inglês deles. É verdade. Eles ficam falando e conversando, pra você ver que a pessoa tá se esforçando, porque ela não pratica muito. Ou até português. Às vezes tem gente que, ai É, meu Deus, brasileiro, é. vai e É solta um por aí. espanhol. E aí a gente se Na vira. verdade, pra ir pra Portugal, a gente tem que falar inglês às vezes, É né? verdade. É. Mas também aí Isso é é um um outro. detalhe, é outro podcast. É outra coisa. E a gente ainda tem tempo. Eu ia perguntar em relação a transporte, que também eu vejo assim uma diferença muito grande, por exemplo, se a gente vai turistar no Brasil em relação a transporte. Uhum, Grandes capitais é uma outra história, né? Porque a sim. gente estava falando de quando a gente vai para o Brasil e faz turismo, que a gente vai para outros lugares, bonito, enfim. E em relação vocês acham que o transporte nesses lugares que vocês vão atende às necessidades? É fácil pegar um ônibus, pegar um trem? Tem essa facilidade nesses lugares? Eu acho que falando de Europa, sim. Ásia não. É que, por exemplo, na Tailândia, eu fiz uma viagem fechada, sabe? Eu desci em Phuket, Uhum. aí eu fui pra Krabi e depois eu fui pra Phi Phi, tudo com transfer, porque eram ilhas, Uhum. então é Ah. diferente, entendeu? Eu não sei se eu ficasse em Phuket, Daria pra como pegar que é o um transporte público? Eu não conheço mesmo, sabe? Eu Aham. porque eu fiz muito tudo fechadinho, sabe? Como foi a primeira viagem pra Ásia, tinha aquele Sim. receio, né? Aham. Então eu fiz tudo fechado. Mas na Europa super funciona. Eu concordo com Laura em relação à questão da Europa, só adicionando em relação à Suécia, quando eu fui para a Suécia, eu fiquei impressionada como todos os transportes públicos se conectam. Então, você vai para o porto do ferry, você tem, se você quiser metrô, se você quiser ônibus, se você quiser uma estação de bicicleta, tem lá. Se você vai para uma estação de trem, tem o ônibus passando, que tem a bicicleta, sabe? E todos eles se conectam, você não vai ficar sem transporte público. Aham. Então, tanto na Suécia e na Dinamarca, eu encontrei nessas duas cidades, encontrei essa facilidade em relação ao transporte público mais forte do que em outros países aqui na Europa, entendeu? Que eu visitei. Disso aí, a Suécia me chamou muita atenção. Como eles são organizados em relação a você não ter, porque para eles preferem que você não tenha o carro, Sim. então eles trabalham para te entregar o melhor transporte que você precisa dentro do país. Você falando agora Conte-nos mais sobre sua experiência pela Escandinávia. Nunca fui. Eu fui pra casar, né? Mas aí também é uma outra história. Outro Mas podcast. E assim a gente vai adicionando, né, Rui? Quem quiser, Vai não. inclusive, quem quiser casar na Dinamarca, fala com a Zélia. Fala comigo, sou consultora. Aqui é o contato, vocês vão encontrar aqui embaixo o contato dela. Fiquem à vontade. Não, gente, muito caro, mas quais países que você visitou por lá? Eu visitei, até o momento, a Suécia e a Dinamarca. Uhum. E tem planos para a Finlândia e Noruega. Aí a gente entrou numa questão de países caros. É. Ainda assim, dá pra visitar a Escandinávia? Uma vez que você tá na Irlanda? Uma vez que você está na Irlanda. O que eu posso falar na minha experiência é que eu fui para casa de um amigo, então eu não tenho Tem esse contato aí pra gente?
Tem, ele ainda tá por lá. Mas É, acho que sim. Ele, inclusive, se mudou e agora o apartamento são 2 quartos. olha. Então, em termos de custo, né, para essas 2 cidades que eu visitei, eu não tive custo. Aham, Mas eu cheguei a fazer um levantamento, tanto de Oslo e acho que é Bridgend, que é outra cidade que eu quero ir na Noruega, aham. tanto pegar o trem, e não estava saindo muito caro, não, porque o que eu falo, a experiência que você vai ter na Escandinávia é diferente da experiência que você tem na Europa. Sim. Tu tá entendendo? Aham. E quando eu fiquei na casa desse meu amigo, ele morava, não sei se ainda mora, mas na região de Malmo, que é exatamente de frente para Copenhague. Então você pega um trem da região de Malmo até Copenhague, 40 minutos você está em Copenhague. Você passa por cima do oceano, Uhum. você já está na Dinamarca. Então, é 40 minutinhos, tem imigração dentro do trem, tudo certinho. Nossa. Porque você está saindo de um para o outro. Então, você curte, eu curti Copenhague, eu acho que bebida e comida, eu acredito que fica mais ou menos a faixa de Dublin, tá? Uhum. E realmente é bem legal Copenhague, conheci a Cristianinha, né, que é a cidade, é uma cidade, né, um vilarejo Ah. que não tem polícia. E quem faz as regras são as pessoas que moram naquele vilarejo, Aham. né? Então, é bom vocês pesquisarem, para não entrar muito em detalhe, mas tem que ir, porque faz parte de Copenhague essa experiência na Cristianinha, Aham. tá? Tem teatro, tem vida toda dentro dessa vila. Ah. E em relação à questão da Suécia, eu subi um pouco para ir para Edimburgo, alguma coisa assim, e peguei um ferry também para ir para o castelo de Hamlet, que Eita! é um dos maiores e mais conservados castelos do mundo. Que você pega esse ferry, ele passa, tem duty free para comprar o que você quiser, perfume, cerveja. Inclusive, muitos suecos pegam esse ferry porque é só 5 euros, ou na faixa dos valores dele, não é euro, é outra moeda. É, coisas suecas. Coisa sueca. Coisas suecas. É. E aí Ué. você pega esse ferry e eles pegam esse ferry para comprar as cervejas. Eles compram muitas cervejas quando desce do ferry e coloca no carro e vai para casa e faz a farra. Sueco fazendo a sacolagem. Porque para comprar lá e beber em casa, você tem que comprar na loja do governo. Ah, é? É. Porque você não vai no supermercado para comprar cerveja, não tem cerveja, não tem nenhuma bebida alcoólica, é só na loja do governo. E é alto o valor, entendeu? Ou Uhum. bar, o restaurante, ou loja do governo. Fora isso, o ferry. Tem que subir o ferry para Então vamos por fazer o 5 ferryzinho. com desconto. Ferry da 25 na Suécia. Exatamente. Tipo isso. Então, quando o ferry termina nessa cidade na Dinamarca, você fica bem próximo do castelo de Hamlet, que é incrível. É o castelo mais bonito que eu já fui até Caramba. hoje. É incrível. Ele é completamente. Tem aquela pontezinha que passa o riozinho que eles montam mesmo, que vem do mar, assim. E você entra e tem acesso a todos os quartos, as facilidades que tinha naquela época. Então você fica. Tem um banheiro, é tudo diferente, né? Como antigamente. E é bem legal, bem legal. Tem um vilarejo lá que eles chamam como se fosse Nárnia, que é tudo de mato, né? Como é que a gente fala? Que eu só quero lembrar, só tô lembrando em português. Bush. Yeah. Mas como seria? Onde você olha? Moitinhas. É, Moita, tudo de arbusto, isso. É tudo, uma casa, Ai, que tudo. É bem legal. legal. Você entra assim, você tá achando que você tá entrando em Nárnia, e quando você sai, você dá para ver o mar na sua frente. Nossa! É muito, muito, muito bonito. Eu acho que eu vou fazer até um Reels dessa viagem, acho que vale a pena. Eu também acho que vale pra gente conhecer mais. Eu tinha um planejamento de fazer um cruzeiro por esse país. Tem um cruzeiro que faz.
Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca e incluir a Rússia, né? Mas eu acho que não vai estar mais incluída, né? Mas eu Não. tinha esse, para poder pegar todos esses países numa viagem só, sabe? Porque o cruzeiro ele serve para isso, para você ter uma visão dos lugares E depois e o que você voltar. gostar, você volta. E pegando esse gancho que você falou, que o preço de comida e bebida em restaurante é mais ou menos igual ao de Dublin, por isso que é barato viajar quando você mora na Irlanda, porque a Irlanda tem um salário mínimo alto. Sim. Então, até países que são mais caros não são tão caros assim quando você vive na Irlanda. Uhum. Eu fui, no final do ano, eu fiz um cruzeiro pelos Emirados. Eu quero falar de Dubai. Porque as pessoas falam, eu quero muito para Dubai, mas é muito caro. Gente, Dubai não é caro. Vem comigo, vem Eu- comigo. Não é porque você vive em Dublin. Gente, você paga uma pint de cerveja 10 euros. Você paga um glass of prosecco 12 euros. Isso é caro, sabe? Então, a hospedagem não é caro. Bom, depende do gosto também, né? Você pode ficar num hotel. Não vai ter hotel simples, que é Dubai. É tudo muito luxuoso, sabe? Tem hostel em Tudo. Dubai? Eu acho que não. Pra ser bem honesta. Aí eu fiz um uma cruzeiro, oportunidade né? de negócio. Eu acho que não vende. Porque a galera que vai é com interesse de ficar em algo mais Luxo, né? luxuoso, Luxo. assim. Uhum. Mas não é caro. Eu já fiz não uma é caro. pesquisa. Eu Não já é fiz uma caro. pesquisa, não é caro. Você E vai você pagar. ficar 10 dias, é. não fica caro. Eu Você- fui, você- foi tudo de graça. Não é que eu fui de babá. Você foi, né? O hotel, você vai pagar hotéis de 4 estrelas 100 euros a diária, 120 euros a diária. Hotéis de 4 estrelas em Dubai, entendeu? Vai ser um Com aqueles serviço. luxos que com você aquele imagina pensando em serviço. Dubai, Eu tô né? pensando, vem um café da manhã. Vem, Então, não. Sem café da manhã a gente nem sai de casa, né, gente? É Vou verdade. deixar isso Principalmente a minha pessoa. não... É outra coisa o café da manhã, né? Porque você acorda, você desce... Vai mais cedo, depois não, você isso aí volta. eu não coloquei em prática ainda. Eu gosto muito do café da manhã no quarto. É uma coisa minha. Porque você só vai pagar a taxa de serviço, já pagou o café, e você toma de pijama. É tão gostoso tomar café de pijama. Na eu tô varanda, gostando. né? Uma Eu tomo todo varanda. dia. É tão gostoso. Eu não sabia que tinha essa opção, não. Tem essa opção. Não todos os lugares, mas a maioria dos lugares tem a opção de você pedir. Não todo dia, sabe? Mas um dia que você tá com preguiça, você quer ficar mais tempo de pijama, você pede o café no quarto. É tão bom, né? Nossa, imagino. Eu acho que é bom, eu gosto. Mas é isso que eu queria falar. Que do Emirados, eu fui Dubai, Abu Dhabi. Abu Dhabi é lindíssimo. Dubai é luxo. Abu Dhabi é mais a cultura deles. Aquelas mesquitas são maravilhosas. É uma coisa impactante mesmo. É muito bonito, sabe? E as praias são mais bonitas também, na minha opinião. E eu fui pro Catar, mas como estava na época do Covid, eu não aproveitei muito o Catar, porque eles estavam bem restritos, sabe? Você só podia fazer passeio em grupo, todo mundo de máscara, não podia entrar nas lojas para comprar. Você tinha que olhar na vitrine, escolher alguma coisa e a pessoa da loja te trazia e a maquininha de cartão e você pagava. Então, eu acho que vale uma visita no Catar fora do Covid agora, sabe? Bom, vai ter Copa do Mundo lá, né? Sim. Então, eu acho que vai ser bem legal, porque é um país muito bonito, muito bonito. Muito quente. Não vou no E olha que eu verão. fui no inverno, hein? Eita! Mas é muito bonito. Não vai no verão, não. O verão é 50 graus, né? As pessoas não ficam lá no verão. Tem isso. Tem muitas empresas que durante o verão Elas vêm pra Irlanda. Não sei pra onde elas vão, viu? Pra onde elas vão, será? Mas elas fecham da férias coletiva, não entendo. Não tenho esse conhecimento, mas elas fecham porque é insuportável viver lá. É muito quente. E aí a galera volta depois, sabe? E é um país que está crescendo muito, dá muito incentivo fiscal, não paga imposto, você trabalha, é zero imposto, você não paga. Ajuda muito a comprar casa, as pessoas. Então, assim, não sei, sabe? Talvez uma galera que quer sair do Brasil e vai vir para Irlanda, vai aprender inglês, depois falar, peraí, né? Onde que eu posso ir, sabe? O Catar, eu acho que Que é vai o ser um lugar. lugar bom para morar no futuro, sabe? Pra essa juventude aí. Eu já tô, né, mais pra aposentar. Eu tô mais indo pra Tailândia e ficar com meus baby elefantes Na de quinta boa. praia. Na 15ª praia. Não, 15ª não. 50ª praia, que você vai comemorar seu aniversário. Tem mais alguma coisa que a gente precisa... Tem muita coisa, eu acho, que a gente precisa falar ainda. Tem muita coisa. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer o number 2. Quantos países já Number foi, 2 Gi? não. O podcast 2, na verdade. Quantos países já foi? Menina, eu nunca contei. Conta aí. Não tenho nem dedos. Não, mentira. Eu não fui pra muito, não. Já foi pra algum lugar da África?
Não, Eu nunca fui Ah, também. tá. Isso não. aí é que. É, Aí tá um lugar que eu quero eu ir, quero ir. Tem que alguns também lugares, na eu também verdade. não sei em relação, porque o que eu quero ir, principalmente, é safari, né? Uhum. Então tem que juntar um dinheirinho, né? É, Sabe um E lugar tem que ter tempo interessante também. tirando o filme, né? Hum. Mas que eu cheguei a fazer uma pesquisa por causa das praias, Laura Dora Praia, Praieira, Ah, Madagascar. Uhum. As praias ah, são que É top. legal. É, é. fabuloso. E não Madagascar é é lindo. tão caro, é É, distante. Aham. é, É distante, mas não é tão caro. Mas é coisa fora do comum, é. Uhum. assim. Você tem Maurícios também, que tem o mesmo mar da É Maldivas. verdade. Mas o preço é um pouquinho salgado, sabe? Mas tem Eu essa acho que opção. Madagascar, eu É. tenho uma boa curiosidade ali. E outra coisa, que quando você vai fazer uma viagem, eles chamam de long haul, né? Que é uma viagem de distância longa, você consegue não fazer parcelado, como você faz no Brasil, aqui não parcela, só parcela carro e casa. Mas você consegue comprar com uma agência de turismo, e aí você paga um depósito e vai pagando um pouquinho por mês, até tipo um mês, 40 dias da viagem. Então, quando é uma viagem mais cara, você consegue se organizar e fazer Fica morando na suave, né? Irlanda, tá? Sim. Porque as pessoas falam, é impossível. Não, é impossível se você quer amanhã. Uhum. Amanhã não tem como, sabe? Aham. Mas sei lá, uns 6 meses antes, dá pra se preparar e ir pra Maldivas, pra Madagascar, pra Maurícios. É porque é uma viagem distante dessa, É, né? Você precisa realmente ter uma programação. E você não vai fazer Você de tem que uma ter um hora para tempo. outra. e É, Tem que ter um tempo, tem que ter pelo não vai menos pra como ficar. você ficou 8 dias, eu fiquei 8 né? dias na Tailândia, eu ficaria mais. Eu não ficaria Ah. menos que 10, na verdade. Porque só pra ir e Tem voltar são 2 lugares que dias. precisa ser assim mesmo. É. E eu fiquei uma semana na Maldivas. E esses lugares paradisíacos normalmente são hotéis all inclusive. Uhum. Então você vai pagar mais caro por um pacote, mas você não Uhum. vai gastar nada. Gente, é maravilhoso all inclusive. É maravilhoso. Você não gasta nada. Você toma café, você come, você bebe, vai na festa, volta, de novo vai na piscina. E tá tudo. Comida. E comida e bebida, sabe? É muito bom. Essa sensação de não ter que pagar o negócio, né? Quanto será que vai dar a conta? Quanto que vai ficar? Nossa. Não, Fica à Já tá pago, vontade. já tá tá pago. Chega pro teu amigo e pago. faz, o que é que você quer? Só escolhe. Eu Só tô pagando escolhe. tudo hoje. Hoje tá na minha conta. Eu acho que tem bastante assunto para falar, porque tem bastante país, quem já foi, né? Até os condados, a Nath não falou muito, né? Falou só É, desse eu, de Gal em específico. eu É. queria, eu queria adicionar aqui, para quem mora aqui, é curioso em relação à questão das viagens dentro da Irlanda, é que pega um final de semana, sabe? Sai até no sábado de manhã e volta no domingo de tarde e vai Sim. conhecer tem o Wexford, né, querida? Ai, Não. adoro, Que adoro. é, que é maravilhoso também, o Waterford, tem o É. Wicklow, que é tão perto, e tem várias Cork mesmo, experiências, né? Cork, várias experiências que você vai ter fora de Dublin. Né? Dublin tá ali para você trabalhar, para você ter seu estudo, para você ter sua vida, mas aproveita o que é que o país lhe oferece. É. Acho que é isso. Você falou de quando vai numa cidade muito pequenininha, eles sabem que você não é de lá. Eu normalmente vou tomar café, normalmente não, já fui 3 vezes, vai. Tomar café num lugar em Wicklow, que é no meio do mato, só vai de carro. E eu fui em fevereiro e voltei lá em maio com a minha mãe. Quando eu entrei, a moça falou: vocês já vieram aqui? 3 Nossa. meses depois, porque não tem. É só irlandês. Essa Não tem irlandesa. nenhum. Eu nunca fui lá, já fui 3 vezes. E nunca tinha uma pessoa que não fosse irlandesa. Aham. Então é muito engraçado, porque marca É. pra eles, né? Sim. E eu não vou lembrar o nome do lugar agora, mas é muito bom. Mas Comida tem maravilhosa. lugares que a comida é maravilhosa, o Nossa, é muito atendimento bom. é incrível. Não, atendimento E a impecável. experiência que você tem lá, você não vai ter em Dublin. Entendeu? Não. Porque aqui é a capital. É. Então, quando você sai para você realmente conhecer quem são os islandeses, você não vai encontrar em Dublin, você vai encontrar fora de Dublin. E é isso que eu sempre quis fazer, é sair de Dublin para conhecer a experiência conhecer a cultura de Aham. cada county. E aí vai os sotaques, né? Aí sem inglês vai ver se ele vai funcionar ou não, porque se Você falou assim, gente, o tô com você 8 sai- anos, não entendo o que essa pessoa tá falando, tá errado isso, eles entendeu? mesmo não conseguem se você sair de Cork. Se você sair de Cork e você for para Kerry, confundiu ali, viu? É já. O Let's Go não é mais Let's Não, Go. é. Nossa, Kerry é muito bonito. É um dos condados mais É, bonitos. eu Cork também, o condado de Cork é muito bonito. Tem Eu- umas partes de baixo, assim, que é incrível. Tirando a cidade. A parte de baixo, indo litorânea. É É, eu- incrível. Eu não viajava muito pela Irlanda,
Eu comecei com a história da pandemia, dessas dificuldades. Agora voltou ao normal, né? Vamos tirando o preço que tá um absurdo nesse momento, verão, né? Acho que vai passar após verão. Mas eu não viajava muito, comecei com a pandemia, porque era mais fácil, sabe? Gente, a paisagem da Irlanda É é surreal. surreal. É muito surreal. lindo. É muito bonito. bonito, sabe? Aquelas estradinhas e todo mundo respeita, sabe? O trânsito é um negócio também que você não entende, né? Porque aquelas estradinhas daquele tamanhozinho, eu nunca vi nenhum acidente naquelas estradas. Sim. Porque as pessoas respeitam a velocidade que tem que andar e as ovelhinhas Uma sempre. estradinha dessa aqui, assim, ó. tipo isso. Isso aqui é Pra Irlanda do Norte, né? ilustrar. Irlanda do É. Norte, isso aqui é Irlanda do Norte. Mas é E- mais ou menos isso aí. Você tá É. no carro, na estradinha, quando vê, passa 40 mil ovelhas e você lá esperando. muito Ai, que bonitinho. lindo. E tem muito bed breakfast pela estrada, sabe? É. Que é barato. Que Uhum. você aluga um quarto, né? Tem o café da manhã. Eu já paguei 50 euros à noite, sabe? Um quarto muito confortável, um café da manhã muito bom, fresquinho. Eles fazem na hora normalmente. Então, o Irish breakfast, que eu tenho um amor também. Então, é bom isso também. É uma forma econômica de viajar pela Irlanda, sabe? Ficando no bed breakfast. Tem um castelo em Wicklow que você pode alugar como um Airbnb e ele fica mais ou menos uma faixa por noite por pessoa a 40 euros. É um castelo. São 2 Nossa. quartos. Não é muito distante. E também em Wicklow tem um lighthouse, como é que diz? Farol, Ah, que é uma casa dentro do farol. Olha. E também, esse é mais salgado do que o castelo, mas olha só, você passar um aniversário ou experiência jantar, diferente, a né? experiência, Castelo, sabe? De você estar no castelo, você tá dormindo numa lighthouse, tipo assim, você abrir a janela, já tá vendo o mar, assim. O ideal seria que o clima tivesse lá Ajudasse, favorável, né? Mas aí a gente vai deixar pra Irlandinha. Cork tem a casa na árvore também, né? Eu Tem a nunca casa fui, na árvore, mas eu tenho é. amigos que já Fui. foram. Tem a é casa uma na casinha árvore. na árvore. Airbnb? Airbnb. Aí, gente. Não, Airbnb. gente, é uma outra coisa que eu não era um preconceito, mas eu não gostava muito de ficar em Airbnb porque eu gosto de ter o café da manhã. Por isso, tá? E aí, com a pandemia, viajando para Irlanda é uma coisa que eu comecei a fazer também, porque hotel na Irlanda, vamos ser realistas, não é barato, tá? Não é mesmo. Nunca foi e não vai ser. Mas tem muito Airbnb muito legal. De frente pra praia, de frente pro lago, sabe? Uhum. Muito bonitinho. Em cima da árvore. E eu fiquei num em Wicklow que era um casal de senhorzinho. Eles entregam na sua porta de manhã uma cestinha com café da manhã, tudo fresquinho. É muito fofo, eles são muito fofos. Gostoso. Eu posso fazer um desafio para vocês duas? Tendo em Hum. vista que o nosso programa já está próximo do final e a gente com certeza vai ter que fazer a parte 2. Vocês fariam, cada uma faria, uma lista com 5 lugares para visitar na Irlanda, uma lista com 5 lugares para visitar pelo mundo, ou enfim, e colocariam no Insta de vocês, para quem estiver assistindo esse canal, pegar as dicas com vocês? Isso é desafio? É. Isso é um prazer. Então já Eu fez adoro. 10. Ó, eu vou falar, uma outra coisa que eu faço for free é roteiro de viagem. Porque eu Aí, então tenho já- paixão. Aqui o contato da Laura embaixo, pode mandar mensagem a partir de arroba agora, já tá hein? aí, né? Eu tenho prazer eu leio muito blog de viagem. A gente tinha a Bia que queria fazer comigo o blog, eu nunca levei pra frente, enfim. E ver vídeo também, mas eu prefiro ler do que ver o vídeo, eu não sei. É a geração mais antiga, né? Eu acho que tem mais detalhe no texto do que no vídeo. Aham. No vídeo tá filmando ali, é um negócio. às Você vezes perde fica algumas coisas, né? eu acho que o texto é mais. Porque a pessoa demora mais tempo pra fazer e fica mais detalhado, sabe? Aham. E pesquisar como vai de um lugar pro outro, e hotel. Eu só não vou ficar pesquisando ponto turístico, tá? Porque não é o Claro, meu forte. Fui em alguns, mas não é um negócio que eu fico atrás. Mas eu tenho prazer em fazer roteiro de viagem. Já fiz alguns para alguns amigos: Tailândia, Grécia, Croácia. Vai receber mensagem pedindo roteiro. Eu faço, eu faço. Você colocou aí agora Eu tô na à disposição. Então eu... Acho que a gente acaba viajando junto, entendeu? Quando a gente começa a montar, você tão começa legal. É bem gostoso. legal. Eu já trabalhei com turismo, né? Uhum. Antes de trabalhar numa televisão, eu trabalhei com turismo e aí... Antes de trabalhar na... Antes de eu trabalhar canal na Plim Plim. televisão, plim, plim. Também aqui. trabalhar. E aí eu trabalhei acho que 7 anos com turismo. Então, eu viajava com as viagens dos meus clientes. Ai, Então, que massa. é bem legal. Então tá, então o desafio foi lançado, E aceito. a DM está aberta Qualquer aí lugar pra... do mundo? Tá bom. Pode ser Vou fazer meu top lista, então. É,
Mas dá pra colocar uma média de quanto a pessoa gasta saindo da Irlanda? Não precisa ser detalhado. Dá, eu pesquiso daqui uns 6 meses, né? Se colocar hoje vai estar muito caro, porque é verão. É, É tá. caro no mundo tá. inteiro viajar no verão. Então, entendeu? beleza. E aí a gente se prontifica aí pra fazer a parte 2 desse vídeo, porque ainda tem muita coisa pra ser falada, né? Tem É. bastante coisa. Quero agradecer a todos os envolvidos. Laura, Natália, Mário, Rui. Obrigada. Aqui, desculpa. Laura, Natália, Mário e Rui. Você que está assistindo, assistiu esse vídeo até o final e ainda quer um pouquinho mais de informação, sigam a gente em todas as redes, Instagram, YouTube, o que mais? Facebook, Instagram das meninas, que vai estar aqui também em algum canto. E se você tem alguma coisa que queira saber, tem um roteirinho aí para ser feito, manda aqui para as meninas que elas vão fazer com todo prazer. E a gente se vê no próximo vídeo, na segunda parte, certo? Certo, combinado. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E até o próximo assunto ou a parte 2 desse vídeo. É isso aí. Pode Tchau, contar. gente. Tchau. Tchau, tchau.